Graça e paz, meus queridos. Hoje o devocional será baseado no capítulo 6, verso 1. A casa caiu. Esté maravilhosa, alcança o favor do rei e o rei pergunta para Esté: Esté, o que você quer? O que você quiser, eu farei. Se você quiser metade do meu reino, eu vou te dar. Esté sabiamente fala para o rei, né? Eu quero oferecer para você e para o seu servo Amã um banquete. E Amã ficou todo felizinho e saiu feliz da vida. Na saída do palácio, ele encontra quem? Mardoqueu. Mardoqueu não se curva diante dele. E ele fica muito irado mesmo. E ele vai embora feliz com a situação, que ele seria honrado pela rainha, mas totalmente enfurecido, porque ele encontrou com o seu adversário, né? Encontrou com o seu inimigo. Ele foi para casa. E quando chegando em casa, ele encontra alguns amigos e a esposa de Amã. E ali eles conversando, falando de tudo que estava acontecendo, de tudo que tinha acontecido, deram a brilhante ideia para Amã dele construir uma grande forca no pátio da sua casa, e essa forca seria para enforcar Mardoqueu. Por que esse tema, a casa caiu? Porque aquela forca seria usada para enforcar o próprio Amã. Ele fez uma trama tão grande, mas o Senhor, com a sua infinita bondade e misericórdia, transformou aquele cenário, e quem acabou na forca foi ele. No outro dia, ele chega até o rei, e o rei perdeu o sono, né? E esse versículo que a gente leu foi isso, exatamente isso. Que o rei perdeu o sono. Depois que Esté pediu o banquete, o rei perdeu o sono. Nesse perder o sono, ele pediu para que um dos servos trouxesse para ele as crônicas. Era um livro onde se eram escritos feitos daquele tempo ali naquele livro. Um dos feitos que estava escrito ali naquele livro foi o momento em que o primo da Esté, o Mardoqueu, ele livra o rei da morte. 2 soldados estavam conspirando contra ele, e ele descobre, conta para Esté, e Esté conta para o rei, e o rei é livre da morte. E naquela insônia repentina do rei, eu vejo o agir de Deus. O Senhor já estava agindo. Esté já tinha feito aquele jejum, eles estavam agindo conforme a orientação de Deus. E o Senhor, ele fez, eu creio, que o Senhor fez o rei perder o sono. E quando o rei perde o sono e ele começa a ler aquelas crônicas, ele fica assim, poxa, o que né, que esse Mardoqueu, ele foi honrado? O que aconteceu com ele? E alguém fala assim, não aconteceu nada, ele não recebeu honra. E no outro dia, a mãe chega até estar ali no pátio, e o rei pergunta para Amã: Amã, o que você faria para honrar um homem? E Amã achou que era ele, né? E começa ali, né? Amã viajou. Eu colocaria umas vestes reais, eu colocaria ele num belo cavalo, no melhor cavalo, e passearia pela cidade, declarando honra a esse homem. E o rei fala assim, então, faça isso com Mardoqueu, porque lá atrás ele me livrou da morte e ele não foi reconhecido. E é você, Amã, que vai estar conduzindo ele nessa honra pela cidade. Imagina como ficou, né, Amã nesse momento. Ele se encheu de ira, ele fez o que tinha que ser feito, ele obedeceu o rei, mas ele ficou muito enfurecido, muito enfurecido. E no final dessa trama aí, você vai perceber que aquela forca que ele tinha preparado para Mardoqueu foi usado para ele ser enforcado, para a morte dele. Porque quando chega o dia do banquete, Esté dá aquele banquete e o rei mais uma vez pergunta, Esté, o que você quer? Né? Pode me pedir, eu te darei.
E Esté pede para que a vida dela seja poupada e que o povo dela também seja poupado. E ela fala assim, mas quem que quer matar o seu povo? Quem que quer contra a sua vida? E ela declara que é o Amã. E ele fala assim, então ele vai para a forca que ele próprio preparou. Então, queridos, o que assim eu entendi, o que eu degustei nessa história, né? Nesse momento aqui dessa história, é que Deus tem o jeito certo de agir. A gente ora, a gente entrega para Deus, a gente faz aquela pausa e nós somos orientados a agir conforme o direcionamento de Deus, o direcionamento do Espírito Santo. E Esté fez exatamente o que foi direcionado ao coração dela. E o Senhor foi agindo. O rei perdeu o sono, as coisas foram acontecendo. Mardoqueu, ele foi honrado e as coisas foram tomando seu lugar. O cenário, ele foi mudando. Era um cenário de derrota, de tristeza, de lamento, de pano de saco. Ele começou a tomar um novo rumo, porque Esté decide agir com sabedoria e prudência. E quantas vezes nós, agimos levados pela emoção e não esperamos o Senhor e queremos na força do nosso braço agir, queremos na força do nosso braço resolver situações. O Senhor deseja assim, sabe, que o nosso coração esteja alinhado com o dele. O Senhor, ele deseja que eu pare nos momentos mais difíceis e escute a orientação do Senhor. E as coisas vão tomando rumo. A casa caiu para Amã. Aquele que conspirou contra Esté e seu povo, ele foi executado ali naquela forca. Queridas, em nome de Jesus, receba do Senhor, sabe, sabedoria e discernimento para agir, para esperar, para obedecer aquilo que o Senhor lhe é falado, sabe? Entender as estratégias que o Senhor quer que você use para determinada situação que você possa estar vivendo. Um grande abraço, beijo, fique com Deus.